Nós estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo, né? E fazendo algumas considerações preliminares aí, antes de nós entrarmos na palavra. Tornar a dizer, né, que nós estamos aqui num lugar aberto, não temos nada de profissional aqui, né? Tudo é aquilo que eu tinha em mãos, né? E essa câmera, e nós estamos aqui aproveitando o que nós temos aqui em mãos para pregar a palavra de Deus. Um lugar aberto, um lugar que tem pássaros, né? Árvores, animais. Então, por isso o registro do som aí de sons de animais aí. E colocando também, irmãos, que eu não estou aqui falando de mim mesmo, né? Eu não estou aqui porque eu estou com vontade de fazer isso aqui, né? É um peso, né, muito grande, porque a gente está falando de palavras de vida eterna, né? A gente está falando de palavra de Deus. E nós, como humanos que somos, falhos, pecadores, né? Para você falar das coisas de Deus, que é santo, uma palavra santa, como é essa palavra, que é como é o Evangelho, né? É uma dificuldade muito grande, é um peso muito grande. E esse peso, ele estava na vida de todos os homens, né, que foram chamados por Deus para pregar essa palavra. Então todos os homens naturalmente sentem, né, os homens compromissados com Deus sentem o peso da palavra, e não é diferente comigo, né? Então eu estou aqui por graça, por misericórdia de Deus, anunciando essa palavra, tendo como obrigação, né, como eu já disse em outro texto, de outra mensagem, de outro vídeo, de fazer assim, de pregar o Evangelho de Jesus. Então aqui eu não estou falando de mim mesmo, não estou querendo promover a mim, não é essa a minha intenção, a não ser falar de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então essa é a minha intenção aqui, tá certo? Logicamente que eu entendo que muitos vão crer, outros não vão crer, né? Isso é assim mesmo, né? Até hoje tem pessoas que não creem nem em Deus, quanto mais em mim, né? Não creem em Jesus, não creem nos profetas, né? Os profetas enfrentaram isso também, os apóstolos, né? Foram até mortos por pregar a verdade. Por que haveria de ser diferente comigo, né? Logicamente que não. Então eu entendo que haverá pessoas que vão acreditar, outros não. Haverão pessoas que vão escarnecer, zombar, né? Isso tudo eu entendo e não estou aqui para recriminar não essas pessoas, porque é assim mesmo, né? No mundo é dessa maneira, dessa forma, né? Mas a minha parte, o que é? A minha parte não é fazer você acreditar ou não acreditar. Essa é a sua parte, né, que está ouvindo aí. A minha parte nessa comissão, nessa missão que o Senhor Jesus deu a todos os seus discípulos, né, é pregar o Evangelho. Como já tenho dito aqui, né? Jesus deixou uma ordem para nós, para todos, não é para mim não, para todos que recebem a revelação dessa palavra, que seguem a Jesus Cristo. Deixou esta ordem lá no final do livro de Marcos, né, que eu já tenho citado aqui em outra mensagem, onde Jesus manda nós irmos, né, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa parte. E a parte de quem ouve, né, que no caso é vocês aí que estão ouvindo, aqueles que estão de boa vontade de ouvir, é acreditar ou não. Então lá ele está dizendo assim, aquele que crer, né, e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então tem pessoas que vão crer, tem pessoas que não vão crer, logicamente. Eu acredito até que tem mais que não vão crer do que aqueles que vão crer, né? Porque a Bíblia mesmo diz que serão poucos os que vão crer nessa palavra, e crendo
serão batizados, e sendo batizados, passando pelo processo aí todo, serão salvos um dia e aguardarão a vinda de Jesus, que nos levará para o céu. Então, eu não estou aqui para criticar você que não acredita, não. Se você não acredita, é um direito seu, né? E tem pessoas que nem vão ver esse vídeo, né? Nem vão ouvir, ou vão começar a ouvir, mas vai ver que vai falar de Jesus e já vai desligar e já vai mudar de assunto. Mas amém, eu estou aqui não é para agradar homem, né? Não estou aqui para agradar você que está ouvindo, não estou aqui para pregar uma mensagem de autoajuda, isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, isso aí é outra coisa. Estou aqui para pregar a palavra, para pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de salvação, né? Todos nós somos pecadores, estamos condenados, e Deus enviou o seu Filho a este mundo, né? E ele veio a este mundo, nasceu, morreu, ressuscitou, voltou lá para o céu e vai voltar um dia para buscar aqueles que creem, os salvos em Cristo, né? Esse é o Evangelho. Então é isso que eu tenho pregado. Dentro disso, né, irmãos, eu tenho falado de vários personagens, não só de Jesus, né, mas todos eles ligados a Jesus. Então eu falei de Paulo, falei de João Batista, né, falei dos apóstolos, dos discípulos. A última mensagem falei da Bíblia, né, um pouquinho da Bíblia, que é o livro que contém o Evangelho, né, que contém a palavra de Deus, né, e mais uma vez falando que nós estamos aqui somente com a Bíblia. Então a Bíblia é a nossa base, nós não temos outra literatura, né. As mensagens o Senhor tem falado comigo, geralmente em qualquer lugar, né. Deus não tem assim um lugar para falar conosco, né. Deus fala conosco em qualquer lugar, né? E qualquer hora também, porque afinal de contas não é nós que marcamos um horário para falar com Deus, né? Tem pessoas que vai para a igreja e acham que Deus só fala na igreja. Não, Deus fala em casa, fala na rua, fala no trabalho, fala onde você estiver. Fala com você deitado, fala com você tomando banho, fala com você onde ele achar que tem que falar, ele vai falar, porque ele é o Senhor, né? Então ele não marca a hora, não é você que marca a hora para falar com ele, né? É ele que fala com você, né? Foi assim com os profetas, né? Samuel mesmo, ele estava no seu quarto quando o Senhor veio falar com ele. Então Deus não marca, né? Moisés estava no campo, né? Apacentando ovelhas, né? E Deus apareceu meio a uma sarça ardente. Então Deus é Deus que manda, né? É Deus que fala conosco, e Ele fala onde Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e a hora que Ele quer. Por vezes Deus fala comigo na madrugada, às vezes fala de manhãzinha, hora que eu acordo, durante o dia, e aquilo que Ele tem falado, tem colocado no meu coração, eu tenho procurado dentro da minha limitação, né, de trazer aqui. Então, diante disso, irmão, de vários personagens que tem colocado, hoje eu gostaria de falar um pouquinho de Maria. E como eu disse, nós vamos deixar a Bíblia falar conosco, né? Porque existem a respeito de Maria muitas doutrinas colocadas aí, né? Criadas por homens, naturalmente, como toda a Bíblia é assim, né? Mas nós vamos deixar a Bíblia falar conosco, porque é dessa maneira que eu entendo, né? Se eu tiver um pensamento aqui, eu vou para a Bíblia, o meu pensamento já, né, na minha mente, o que eu aprendi de homens, certamente eu vou achar base aqui para algum ensinamento desse, né? Existem milhares de religiões, doutrinas, né, nesses últimos tempos. Muita gente falando de Deus, muita gente falando de Jesus, muita gente falando de Maria, muita gente falando dos personagens bíblicos, mas muitas vezes não o que está escrito na palavra. Então a gente vai procurar deixar a Bíblia falar conosco. É a Bíblia que vai falar e nós vamos procurar entender aquilo que a Bíblia está falando. É assim que a gente interpreta a Bíblia, né? Não é você que vai colocar o seu pensamento, é a Bíblia que vai trazer o ensino para você. É Deus falando com o homem, não o homem que não falar com Deus, né? A única hora que a gente fala com Deus é na oração. Na oração a gente fala com Deus, né? Mas na leitura da palavra, no ensinamento, é Deus que ensina nós, não é nós que ensinamos Deus, né? Tem gente que quer ensinar Deus, né? Eu quero que seja assim. E não é assim, né? É Deus que nos ensina, tá certo? Então,
aqui em Lucas, como mensagem inicial, né, capítulo 2 de Lucas, mostra para nós o nascimento de Jesus. Como é que Jesus nasceu, né? Nós vamos estar lendo o texto aqui, mas vamos ler o texto primeiro. Então, capítulo 2 do Evangelho que escreveu Lucas, verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 7, que fala sobre o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias, né, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, eles ali, né, José e Maria, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito. Guarde bem essa palavra, irmãos, primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então vamos ver o que diz aqui esse texto para nós. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele teria que nascer em Belém. Por que ele teria que nascer em Belém? Porque os profetas, já estava profetizado isso, que o Salvador, ele nasceria em Belém. Só que José e Maria, nessa época, nesses dias, né, do nascimento de Jesus, eles moravam numa cidade chamada Nazaré, na Galiléia. E olha para você ver como é que Deus é tremendo, né? Deus fez, logicamente, tudo aqui é Deus, né? Como é que Deus ia levar eles? Poderia até levar do jeito que ele quisesse, né? Mas Deus aprova para Deus fazer dessa forma. Precisava que, então, Jesus nascesse em Belém. Só que eles estavam na Galiléia, em Nazaré. Então o que Deus fez? Fez que esse César Augusto aqui decretasse, né, que as pessoas teriam que se alistar, aqui como se fosse um censo, né? Então as pessoas iam às suas cidades, né? O censo hoje é o recenseador que vem até nós, né? Então ele marca lá de onde você né? Qual cidade que você mora e tal. Aqui não, aqui as pessoas tinham que ir à sua cidade para então lá participar lá do seu alistamento, do seu censo, né? Alistar-se cada um à sua própria cidade. Aí José, né, juntamente com Maria, que já estava grávida, teve que sair de Nazaré e foi para a cidade de Davi, chamada Belém. Por quê? Porque José era de lá, né? José era de lá, porque era da casa e família de Davi. Então Belém era uma cidade de Davi também, né? Davi nasceu em Belém. Então veja que José, né, era da casa e da família de Davi. Então ele era descendente, né, da monarquia, né, de Israel, né? Só que aqui Israel estava dominado, né, os judeus estavam dominados pelo Império Romano. Então, mas se ainda estivesse valendo, né, a monarquia de Israel aqui, Davi certamente seria rei. José certamente seria rei, já que ele é descendente de Davi. Então ele foi para lá, né, em Belém. Chegando lá em Belém, logicamente muitas pessoas foram para lá, né, de outras cidades, cidade pequena, que era a cidade de Belém. Não houve lugar, né, eles não acharam lugar na estalagem, que seria uma espécie de hotel, uma pousada que existia lá na época, né? Então não acharam lugar mais para poder ficar lá, né? Aí tiveram que nascer uma espécie de um curral, né? Lá assim, um lugar onde os animais ficavam, né? Ali que Jesus nasceu.
e ele foi envolto em panos de saco, né? E foi colocado numa manjedoura que era um coxo, uma espécie de um coxo onde os animais comiam, né? Este foi a narrativa do nascimento de Cristo Jesus, né? Então Maria, quando foi lá, completou-se então os dias dela dar luz, né, 9 meses, e ela deu a luz ali, neste lugar, né? Então, como eu disse para vocês, por que Jesus teve que fazer isso, né? Ele não poderia dar a luz ali em Nazaré mesmo, né? Não, né? Por quê? Porque já havia uma profecia que ele haveria de nascer em Belém. E essa profecia, eu marquei aqui, nós encontramos no livro de Miqueias, o profeta Miqueias, né? Capítulo 5 do profeta Miqueias, o verso 2, muitos anos antes do nascimento de Jesus, muito tempo antes, né, do nascimento de Jesus Cristo, Deus revelava através do profeta Miqueias, né, aonde haveria de nascer o Salvador. Então aqui, capítulo 5 de Miqueias, verso 2. E tu, Belém Efrata, está falando de Belém, cidade de Belém, posto que pequena, né, cidade pequena, entre milhares de Judá, né, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui está a profecia, né, o Senhor de Israel, nós sabemos que é o Senhor Jesus, né, e então tinha que ser em Belém, o nascimento dele tinha que ser em Belém. Então Jesus nasceu em Belém, naturalmente, depois que participou do censo. Depois de um tempo, logicamente, José, juntamente com Maria e Jesus, voltaram para Nazaré, onde eles tinham residência, onde eles estavam morando. Por isso que Jesus, muitas vezes as pessoas chamam ele de Jesus de Nazaré, né? Jesus Nazareno. Por quê? Porque ele foi criado em Nazaré. Embora ele não tenha nascido lá, mas ele foi criado lá, né? Jesus nasceu em Belém, porque já estava profetizado. E como Jesus veio para cumprir todas as profecias, tudo que estava determinado pelos profetas, né, foi se cumprido em Jesus, então teve que Jesus ir para Belém, para nascer lá em Belém. Tá certo? Então Maria, né, como mãe de Jesus, que recebeu esse anúncio do nascimento de Jesus de um anjo, né? Um anjo desceu até Maria, e também está aqui, está colocado aqui no Evangelho, né? Um anjo chamado Gabriel, aqui identificado por Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, onde eles moravam, né? E é uma virgem, aqui estou lendo aqui Lucas capítulo 1, verso 26, verso 27 agora, né? Onde está aqui revelado o anjo Gabriel. No verso 27 diz assim: há uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José. Desposada significa o quê? Ela estava comprometida com José. É como se, no dia de hoje, como se estivesse noiva de José, né? Naquela época nós temos que entender isso, né? Não era assim a mulher que escolhia, a mulher, principalmente a filha, a mulher já tinha determinado, os pais já determinavam com quem que ela iria se casar, e Maria estava desposada, diz aqui, com um varão, com um homem, né? Qual era o nome desse homem? José, da casa de Davi. Aí, ó. E o nome da virgem era Maria, né? Então Maria estava comprometida com José, ainda que não tivesse casado, né? Não tivesse junto com José, mas ela já estava comprometida, desposada com José. E o anjo foi ali, e a saudação do anjo para Maria foi: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, o que é agraciada, né, irmãos? O que significa essa saudação? Salve, né? Agraciada. Agraciada é uma pessoa cheia da graça, né? Que graça? Recebeu a graça de Deus. Então, uma pessoa que recebe a graça de Deus, né, acha graça aos olhos de Deus, é uma pessoa agraciada, né? E Deus olhou, né,
também já havia sido profetizado, né, que ele nasceria de uma virgem, né, então está aqui, né, também se cumprindo a profecia, não é, que uma virgem daria à luz o Salvador. Então está aqui, né, foi escolhida Maria. Maria era um nome muito comum na época, existiam muitas mulheres que chamavam Maria, como é até hoje, né? Maria, existem muitas Marias, né? João, meu nome, também é muito comum, né? Havia nomes, o nome de Jesus mesmo era um nome muito comum na época. E tinha outras pessoas que chamavam Jesus, mas, enfim, Maria foi escolhida, foi agraciada por essa revelação da parte do anjo Gabriel. Falando um pouquinho sobre anjo, né? O anjo, irmãos, eles são seres celestiais criados por Deus para servir ao trono da graça, né? Eles servem a Deus e eles recebem ordem da parte de Deus para vir até nós, para cumprir aquilo, uma determinação de Deus. O anjo, ele não tem uma vontade dele mesmo, né? Ele não vem aqui na terra, eu vou lá na terra, vou fazer isso, não. O anjo, ele só vem à terra quando ele é enviado, né, por Deus. Deus envia, determina, ó, você vai lá e faça isso. E ele vem e faz o que Deus determinou e volta para lá. Deus não fica aqui, o anjo não fica aqui, né? A não ser que Deus envie, né? Pode ser que tenha um anjo aqui do meu lado, né? Pode ser que tenha um anjo aqui. Mas se ele não está aqui porque ele quer. Se ele estiver aqui é porque Deus enviou ele aqui para estar aqui, tá certo? São seres celestiais que recebem uma ordem de Deus e vem até a terra para cumprir. No caso aqui o anjo Gabriel, que aparece aqui, ele veio, né, e cumprir essa ordem da parte de Deus de anunciar a Maria que ela então conceberia do Espírito Santo, né? Diz aqui, ó, disse-lhe então o anjo a Maria, né? Maria turbou-se, né, na hora que viu, né, escutou com as palavras, né, que ela ouviu do anjo, né? Ela ficou turbada, ela ficou assustada, né? Comovida ali com aquela situação, né? Não sabendo o que é isso, né? O que está falando comigo, o que é isso aí? Né? Logicamente, isso é normal, é natural que seja assim, né? Aí o anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça, achaste graça diante de Deus, tá vendo? Maria achou graça, Deus achou graça. Por que Deus escolheu Maria? Porque achou graça, Deus, ele quis escolher Maria e escolheu Maria. Podia ter escolhido outro, né? Outro nome, mas não, quis Maria, escolheu Maria, achou graça diante de Deus, né? E escolheu ela, para quê? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, revelou para Maria, né, o que aconteceria com ela. Ela iria conceber, né, um filho, e ela iria dar à luz, e o nome dele seria Jesus. E aí completa, né, o filho de Maria, será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, né, descendente de Davi, né, Jesus. Reinará eternamente na casa de Jacó, né, e o seu reino não terá fim. Né, então o reino de Jesus não tem fim, Jesus é eterno, né, ele toda a vida reinou, né, aqui ele foi revelado para nós aqui, quando ele esteve, né, mas Jesus é eterno, né, ele era desde o princípio, como nós já lemos aqui, né, mas ele ainda reina, até hoje ele é rei, né? E disse Maria ao anjo, como se fará isso se eu não conheço o varão? Maria não tinha se juntado com José ainda, não tinha, era virgem, né? E aí o anjo revela, vai descer sobre você o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E Maria, né, ficou meio assustada assim. No verso 37, né, o anjo fala assim, porque para Deus nada é impossível, né? Tudo é possível, porque Isabel também, a prima de Maria, já tinha concebido um filho também na sua velhice, que seria João Batista, né? Já estava grávida, já fazia um 6º mês já, quando Maria então recebeu essa revelação da parte de Deus. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor,
cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E ausentou-se dela. Então, eis aqui a serva do Senhor. Então, Maria é o quê? Uma serva de Deus. Como os apóstolos, como os discípulos, como Davi, como Paulo, né? Paulo falava isso, né? Um servo de Deus, né? Apóstolo Paulo, servo do Deus Altíssimo. Então, sempre nós somos servos. Eu estou aqui, irmãos, pregando essa palavra porque eu sou um servo de Deus, né? Eu prego porque Deus, eu tenho essa obrigação da parte de Deus, porque Deus me chamou, me revelou essa palavra, revelou o seu Filho Jesus a mim, então eu estou aqui pregando o Evangelho. Então Maria, serva do Senhor Deus, né? E aí, volta lá, então, como já lemos no primeiro desse texto, nasce então Jesus. E Maria, logicamente como mãe, né? Ela acompanhou Jesus, né, por onde estava sempre presente com Jesus, até o tempo em que Jesus foi viver a vida dele, como ele cumpriu o ministério dele na terra, mas quando criança, né, então nós vemos aqui na Bíblia várias passagens, né? O que eu queria colocar também aqui é que Maria, ela teve outros filhos, né? E ter filhos, irmãos, não tem nada, muito pelo contrário, é uma bênção, né? Minha mãe teve 10 filhos, eu sou o número 9 de 10, é uma bênção de Deus, né? As pessoas terem filhos, tá certo? E lá eu observei com vocês e fiz questão de colocar, o que? Que Jesus era o primogênito de Maria, não é isso? Era o primogênito. Então, se ele é o primogênito significa o quê? Primeiro. Então, na minha casa, por exemplo, né? Eu tenho um irmão mais velho lá, né? O Joaquim, ele é o primogênito, né? Ele foi o primeiro que nasceu, né, da minha mãe, ele é o primogênito de minha mãe. Jesus seria, então, o primogênito de Maria, tá certo? Então, uma coisa lógica, né? Ela é uma virgem, não tinha, como nós vimos, não tinha tido relação ainda nenhuma com José, estava só prometido, não tinha se juntado ainda com José, e concebeu do Espírito Santo, deu à luz, né, Jesus, logicamente que deixou de ser virgem, né? E depois disso ela teve outros filhos, e a Bíblia nos revela isso também, né? Por que eu estou falando disso? Porque a Bíblia revela, né? Entre outros textos aqui, não vamos ler tudo porque o tempo não dá, né? A mensagem, o tempo passa rápido, mas em Mateus capítulo 14, ou melhor, capítulo 13, nós temos uma história aqui, irmãos, que eu queria colocar, capítulo 13 do Evangelho que escreveu Mateus, né? No capítulo 13, se nós olharmos aqui, tem várias parábolas falando a respeito do reino de Deus, a parábola do semeador que eu já citei aqui, né, em outro vídeo, certo? Tem a parábola do trigo e do joio, né? Tem a parábola do grão de mostarda e do fermento, tem as parábolas do tesouro, né? Explicação da parábola do joio. Então tem várias parábolas aqui falando a respeito do reino de Deus, né? Revelando alguma coisa a respeito do reino de Deus. E Jesus, depois que falou tudo isso, todas essas palavras, ensinando aos seus discípulos, né, as pessoas que estavam ali ouvindo, né? Aí no verso 53 do capítulo 13, nós lemos assim: e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, da onde ele estava, né? E ele foi para onde? Ele foi para a sua pátria. Mas veja bem, a pátria onde ele foi criado, né? Aqui diz assim, ó, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este sabedoria e estas maravilhas? Jesus chegou à sua pátria, chegou a Nazaré, porque ele era considerado como se fosse de Nazaré, porque ele foi criado, embora, né, ele deu a luz lá em Belém, Maria, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Então, ele foi lá para Nazaré e as pessoas, ele entrou na sinagoga, né, dos judeus lá em Nazaré, né, para ensinar as pessoas, para falar,
E as pessoas ficavam maravilhadas com a sua doutrina, porque, né? Mas da onde veio essa sabedoria a ele, né? E aí falaram assim no verso 55: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então veja aí na sua Bíblia, né, esse texto que fala que Jesus teve irmãos, né? E não só fala de irmão Jesus, como cita os nomes, né? Então temos aqui Tiago, José, Simão e Judas. Esse Judas aqui, logicamente, não é o que traiu Jesus, né? Como eu disse no começo, existiam nomes que eram muito comuns, né? Não existiu só um Judas, existiam vários Judas, né? Então um dos irmãos de Jesus chamava Judas, outro chamava Simão, outro chamava José, certamente por causa do pai, né? José, e também Tiago, né? O Tiago, segundo os estudiosos aí, né? Essa carta que aparece na Bíblia de Tiago é esse Tiago que aparece aqui, irmão de Jesus, né? E Judas também, a carta que escreveu Judas, que tem aqui antes do Apocalipse, é esse Judas aqui, irmão de Jesus. Não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, logicamente, né? E também todas as suas irmãs, só que não cita o nome das irmãs, mas existiam irmãs de Jesus ali também, né? Quando Jesus já estava no meio do seu ministério, né? Jesus já tinha feito grandes milagres, já tinha feito várias coisas, né? Mas observe uma coisa aqui: como nós vimos lá que Jesus era o primogênito de Maria, logicamente que depois que Jesus nasceu, Maria, que estava prometida a José, teve uma vida normal de marido e mulher com José, né? E teve vários filhos aqui, ó, né? Aqui cita o nome de 4 filhos e as suas irmãs. Ele tinha mais de uma, né? Então tinha pelo menos 2, né? Com 4 irmãos são 6, com mais Jesus 7. Então a família no mínimo é 7. A família de Jesus aqui na terra é carnal, vamos dizer assim, né? Nascido de mulher. Logicamente que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, não foi de um relacionamento com José. Esses aqui foram de um relacionamento normal de marido e mulher entre José e Maria, tá certo? Então aparece aqui, ó, vários filhos, né? Mas o que eu queria colocar aqui era a surpresa das pessoas, né? Jesus ensinava e as pessoas lá de Nazaré se surpreendiam, né? E chegaram e falaram assim: mas não é esse aí o filho do carpinteiro? Não é esse aí o filho de José? Sua mãe não chama Maria, né? Os irmãos dele, as irmãs dele não estão aqui entre nós? De onde que veio tanta sabedoria, né? Será que é isso mesmo que ele está falando, está certo? Então, quer dizer, aqui aparece uma certa dúvida, né? E tanto é que parece uma dúvida porque Jesus, né, diz aqui, né, que eles escandalizavam-se em Jesus, ficavam surpresos com Jesus, meio com dúvida, né, com o que Jesus falava. E Jesus dá essa afirmação aqui, né: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E aqui diz no 58 que ele não fez muitos milagres ali, muitas maravilhas, porque as pessoas não acreditavam em Jesus. Então aqui mostra para nós, irmãos, que a pessoa, muitas vezes, entre a nossa família, entre a nossa cidade, nós não somos muito acreditados, né? Como um mensageiro da parte de Deus. Isso é normal, aconteceu com Jesus, que dirá comigo, né? Então isso aqui mostra para nós que o próprio Jesus falando que não, existem pessoas de fora, até de outros estados, né? Existe um irmão lá da África que às vezes fala comigo, né? E se maravilha com os ensinamentos, porque eu coloco aí na internet, né? Mas muitas pessoas certamente aqui da cidade, no meio da família, não acreditam, né? Naquilo que eu tenho falado, naquilo que eu tenho colocado. Mas amém, isso aí eu não, como eu disse no início, eu não estou aqui para
fazer você acreditar ou não acreditar. Eu estou aqui para pregar o Evangelho, e a palavra e a Bíblia, tá certo? Então Maria aqui, ó, mostra claramente que ela teve outros filhos, não é? E Jesus, né, não era muito acreditado aqui nessa época aqui que ele teve na cidade dele. Um outro texto que eu queria colocar também aqui, e um texto muito mal compreendido também, às vezes, por vezes, as pessoas usam isso aqui até para diminuir a Maria, né? Diminuir a importância de Maria. Maria é importante, né? E, eu não estou aqui falando mal de Maria de forma nenhuma. Né? Maria foi uma mulher agraciada, como nós já vemos, por Deus, escolhida de Deus, mãe de Jesus, e deve ser respeitada como deve se respeitar todas as mães, certo? Mas aqui eu queria colocar um texto, Mateus 12, que diz assim, Mateus 12, 46, tudo falando a respeito de Maria, dos irmãos de Jesus, né? Capítulo 12 de Mateus, verso 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondeu, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, que estavam ouvindo ele, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. O que Jesus está dizendo aqui? Né? Que não era só Maria, né? Que teria ele como mãe, que ele teria como mãe, né? Como da família de Jesus. Não seria só Maria, nem os seus irmãos, que eram, vamos dizer assim, da carne, né? Mas todo aquele, né, que fizer a vontade de Deus, né, que está no céu, é da família de Deus, é da família de Jesus. Jesus aqui falando como Deus, né, logicamente. Então todos nós que aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, nós passamos a fazer parte da família de Deus, da família de Jesus. Que é fazer a vontade de meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai é crer em Jesus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos creem no Evangelho e sejam salvos. É por isso que ele enviou Jesus aqui, né? Então qualquer que fizer a vontade do meu Pai, ou seja, qualquer um que acreditar em Jesus, né, crer no Evangelho, crer em Jesus, receber Ele como Senhor e Salvador de sua vida, passa a fazer parte da família de Deus. Maravilha, né, irmãos? Então é essa a mensagem que eu queria colocar aqui a respeito de Maria. Logicamente tem outras passagens, né? Tem Maria ali presente no primeiro milagre que Jesus fez, ela orientando as pessoas a obedecerem a Jesus, né? Fazer tudo aquilo que Jesus obedecia. Então você vê Maria sempre dando honra e glória para Jesus, porque ela bem sabia quem era Jesus, né? Jesus é o Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus, né? Maria teve a honra, vamos dizer assim, né? Não que ela fizesse algo por merecer, né? Mas uma serva de Deus, né? Uma pessoa que piedosa, que andava com Deus, achou graça aos olhos do Senhor, e Deus a escolheu para essa tão grande obra, né? Essa maravilhosa obra, assim como ele escolheu Paulo, né? Nós já falamos do encontro que Jesus teve com Paulo, que foi tremendo também, né? Assim como escolheu Pedro, né? O que Pedro fez para Jesus escolher Pedro, né? O que Paulo fez para Deus ter aquele encontro que teve com Paulo, não é verdade? O que eu fiz para que Deus pudesse me escolher, né? Nada, tá certo? Então eu estou aqui por graça, por bondade, por misericórdia de Deus. E você que está ouvindo aí, né, e ouviu essa mensagem até agora, assim como Maria, assim como José, assim como qualquer outro servo de Deus, né, que lê a Bíblia, que entende a Bíblia, que crê na Bíblia, que crê no Evangelho, que tem Jesus como Senhor e Salvador, é uma pessoa agraciada de Deus, né? Achou graça aos olhos de Deus. Nós não fizemos nada por merecer, não. Nós não somos merecedores dessa graça, dessa bondade, ninguém é. Tem pessoas que acham que é merecedor, né, que fez alguma coisa para que fosse merecedor, porque é da religião A, da religião B, da religião C.
porque é filho de fulano, filho de ciclano, porque grande é Deus, irmão. Deus é grande, né? Deus é o Todo-Poderoso, Ele escolhe quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer nessa terra, Ele fala com quem Ele quer, toda glória, toda honra, todo louvor tem que ser dado a Deus, e somente a Deus, né? Maria foi uma mulher abençoada, uma mulher santa, né? E esteve presente em várias situações, inclusive na morte, né? Na crucificação de Jesus. Um outro texto muito mal compreendido, não vai dar tempo de estar falando muito mais aqui, mas só para a gente terminar essa mensagem, ali na crucificação, né? Quando Jesus estava na cruz, um pouquinho antes ele falecer, um pouquinho antes ele morrer, né? Já pregado na cruz, João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 26, Jesus naquele sofrimento, né? Pregado uma cruz, né? Depois de passar tudo que ele passou, ele ali na cruz ainda viu sua mãe, né? Diz aqui o texto, verso 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente. Quem é que era o discípulo que ele amava? Era João, né? João era um discípulo amado, né? João, ele tinha assim, não vou dizer preferência, né? Ele tinha Jesus tinha algo especial com João, né? E então ele viu ali João presente e ele disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. E no verso 27 ele disse ao João: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Então muitas pessoas usam esse termo, esse texto, né? E criam uma doutrina sobre Maria, né? Dizendo que Deus aqui fez de Maria nossa mãe, né? Aqui a gente vê claramente que Jesus, como filho, né, obediente, como filho que amava sua mãe, sabendo, e nós, uma coisa que chama atenção aqui é que não vê José, né? José o texto não mostra que José estava aqui, provavelmente Maria já estava viúva, talvez, não sei, mas não estaria aqui o nome de José, né? Mas Jesus, né, sabendo que Maria viúva ia ficar, né, numa situação difícil, né? Naquela época, hoje em dia mulher viúva já é difícil a situação, imagina naquela época, né? E Jesus aqui teve o cuidado, né, de pedir, de colocar, né, para que João cuidasse da sua mãe, né? Ele iria morrer, Maria ia ficar viúva, então entregou Maria aos cuidados de João, um discípulo que ele gostava muito, que ele amava. Ele vendo aquela situação, ele entregou. As pessoas muitas vezes pegam esse texto aqui e criam uma doutrina em cima disso aqui. Nós não podemos sair da Bíblia. A Bíblia, se nós sairmos daqui, né, e criarmos uma doutrina fora do que está escrito aqui, nós corremos o risco de falar heresia, de falar bobagem, de falar aquilo que a Bíblia não revela, né? Então, vamos ficar naquilo que a Bíblia nos revela, nos mostra, né? Maria foi uma pessoa agraciada, uma mulher agraciada por Deus, uma mulher que achou graça aos olhos de Deus. Deus usou ela aqui como serva dele, né, para trazer dar à luz o Filho Jesus, porque teria que cumprir, né, as Escrituras, que falava que ele nasceria de uma virgem de Belém. Então, aconteceu exatamente o que os profetas anunciaram, né? Jesus nasceu de uma virgem em Belém, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse tudo o que falou os profetas. Uma serva de Deus, como ela mesmo diz, uma mulher bem-aventurada, que deve ser respeitada como mãe de Jesus, né? Assim como Jesus a respeitou, como Jesus a cuidou dela até o fim, tá certo? Nossa irmã em Cristo Jesus, né? Nossa irmã Maria, que um dia, quando Jesus voltar, todos nós iremos subir juntamente, né? Nós, eu, todos aqueles que creem em Jesus, no dia da volta de Cristo, e Maria, certamente, né? E José, e João, e todos os apóstolos, iremos subir para estar na glória com Deus, né? Nós vamos estar subindo junto com Maria, né? Junto com João, com Abraão, com Isaac, com Jacó e todos os servos de Deus. Espero que você também esteja nessa família, né? Como Jesus mesmo disse, todo aquele que receber, né, cumprir a vontade de Deus, que é crer no seu Filho Jesus, né, recebê-lo para a salvação da sua vida,
se torne então membros do povo de Deus, da família de Deus, e aquele dia nós vamos subir junto. Que você possa crer em Jesus, né? Receber o Senhor Jesus, dobre o seu joelho aí onde você está, na sua casa, se essa palavra falou ao seu coração, né? Essa mensagem a respeito de Maria, de Jesus. Confesse seus pecados a Deus, se arrependa deles, receba o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e venha para a família de Deus, que um dia vai estar no céu. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho. Que Deus te abençoe, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. E estou aqui, né, neste canal, e orem por mim, porque não tem sido fácil, né, trazer essas mensagens. É um peso, como eu disse no início, mas o Senhor tem dado graça, tem nos abençoado.